Permitir todos. Vamos lá. Então, pessoal, ó, compartilhar aqui, né? E aí, lembrando, só pode... eu vou colocar a resposta, falo a regra, tá? E só pode dar o certinho se tiver tudo correto, tá? Cada questão vale meio ponto aí, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na A, começando aí pela A, né? A gente teve na questão 3 vezes a palavra sessão, tá? Após deixar a sessão de trabalho, fui ao cinema em uma sessão de um documentário sobre a cessão de terra aos indígenas, tá bom? Eu não sei se tá aparecendo pequeno para vocês, porque depois que eu fiz os slides que eu lembrei que aí aparece um pouco pequeno, né? Mas aí a gente eu vou falando, né? E aí depois eu disponibilizo já para vocês a apresentação, tá? Então, a gente tem aí, gente, olha só. A primeira sessão, a sessão onde eu trabalho, né, é SE, C cedilha, A-O, né? Então, primeira sessão, SE, C cedilha, A-O, tá? Peraí. Professora, Diga. e assim, quando vai significar a parte de alguma coisa, tipo, secção com esse C mudo não serve também? Seccionar. O secção com um C mudo e depois o cedilha, né? Soletra pra mim aí. S-E-C, C cedilha, A-O. Peraí, S-E-C, C cedilha, A-O. A-O, né? Então, esse secção, né, ele... Peraí, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ó, ele existe, tá? E aí, ele também pode ter o mesmo sentido. Eu só fui procurar aqui no dicionário, porque é uma variante aí mais utilizada em Portugal, tá? Pelo que eu me lembro, secção, né? Então também tem o mesmo sentido desse primeiro seção, que é uma subdivisão, tá? Então não tá errado. C cedilha A-O, não é isso? Mas pode considerar certo, então. Pode. Porque É esse porque ainda eu já vi já em muito prédio, principalmente da OAB, que tá escrito, tipo assim, secção de São Paulo, Praia Grande, Isso, Santos, né, ó. qualquer coisa assim. Pode sim. Só que com esse sentido de subdivisão, né, a gente utiliza mais essa grafia em Portugal, tá? Então, ó, se você procurar no dicionário, esse secção aí que você falou tem vários significados, né? Então, pode ser um corte de um edifício pelo centro, pode ser um encontro de duas linhas, né? Pode ser um corte vertical e também pode ser uma subdivisão, tá? Então, aqui, ele também é mais utilizado como subdivisão na grafia de Portugal, tá? A gente tem algumas diferenças, eu vou falar de uma delas aqui, quando a gente fala da grafia em Portugal, tá bom? Mas pode ser nesse sentido de subdivisão, só que a gente não utiliza tanto, a gente usa mais esse seção, tá? Então, olha só, gente, seção com S, C cedilha, né? Aí significa parte de um todo, um segmento, uma subdivisão, tá? Então, seção de trabalho, seção de esporte, né? É esse primeiro seção, S-E, C cedilha, tá bom? Depois, fui ao cinema em uma sessão. Essa daí já era mais fácil, porque o pessoal que é mais velho, né? Lembra da sessão da tarde, né? Bem grande assim, não é? Quando fala sessão, eu pelo menos que sou dos anos 90, eu já lembro logo daquela sessão da tarde, né? Então, quando eu falo sessão, né, com S e dois S, né? Eu tô falando aí sobre o intervalo de tempo que dura uma reunião, tá? Uma assembleia. Então, pensa assim, sessão com C cedilha, né? Com S C cedilha é subdivisão, sessão com S, dois S é uma parte de um tempo, tá? É um intervalo de um tempo, tá? E a última sessão, que eu acho que talvez vocês não lembrem, é a sessão com C e dois S. Essa sessão com C e dois S
ela tem uma ligação aí com o verbo ceder. Então, ceder a algo é uma cessão com C e com 2 S's, tá? É o ato de ceder. Lembra? Cessão, ceder. Ceder significa dar, né? Então, aqui a cessão de terra aos indígenas significa que eles estão cedendo, né? A terra aos indígenas, né? Vem de ceder, tá? Alguém acertou aí? As 3? Só pode dar meio ponto se tiver acertado as 3. Ninguém acertou? Ah, olha só, fizemos um ditado aí. Não é possível, não teve um que acertou aí, gente? As 3? Não tem problema, não tem problema. Ó, vamos para a B. A B é mais fácil, tá? Corrigiram aí, pessoal? Tranquilo? Ó, vamos lá Ô, para professora, o pessoal tá falando aqui, você não tá vendo o chat, né? Mas o pessoal tá Não, respondendo. o pessoal tá comentando? O que eles Tá colocaram sim. aí? Calma aí, deixa eu ler. Lê aí, lê aí. Você pode ser nossa leitora oficial? Tá bom. Então tá bom. O pessoal falou que acertou tudo. Teve bastante gente que falou que acertou tudo. Tem uma pessoa que falou que errou sessão com C. E foi isso. Ah, a maioria acertou, então facinho, né? Vamos Isso. lá, ó. Alguns são bem fáceis, tá? A B, gente, fiz um concerto na minha calça para ir a um concerto sobre Beethoven, um clássico aí da língua portuguesa, tá? Concerto com S, concerto com C, né? Então, concerto com S, gente, significa reparar, né? É consertar de reparar, consertar, arrumar, né? E concerto com C significa uma sessão musical, tá? Eu tava dando aula de literatura essa semana, e aí tem um poema do Camões que se chama Ao Desconcerto com C do Mundo, tá? Então, o que é esse desconcerto com C do mundo, né? Esse concerto com C a gente usa muito para se referir à questão musical, mas quando o Camões escreve desconcerto do mundo, mundo concertado com C, ele está utilizando aí com o sentido de harmonia, tá? Então, assim como um concerto musical, né? Ele tem essa ideia de harmonia, né? A gente também pode dizer que o concerto com C tem essa ideia de harmonia. Quando aparece, por exemplo, nos poemas do Camões, concerto, desconcerto com C, tem a ver com essa harmonia, né? E uma certa harmonia musical também, tá bom? Facinho, né? Essa daí, gente. Lembraram aí do ensino fundamental, né? Revisão de Fundo 2 aí. Tranquilo? Sim, essa foi bem tranquila. Tranquilinho, né? Vamos lá. C, gente. Essa aqui eu acho que vocês acabaram acertando, tá? Aí a gente já vai começar a falar aí um pouquinho das regras de ortografia. Eu selecionei aqui, gente, as regras mais importantes, né? E aquelas que eu acho que vocês não lembram, né? Outro dia um aluno falou assim: a única regra que eu lembro de ortografia é que se usa M antes de P e B, né? Essa daí eu não coloquei porque eu já falei, não, aí já é ensino fundamental demais, né? Primeira série, primeiro ano, tá? Então, olha só, na C, a gente tinha aí, né? Uma mexicana com X, muito fácil, que comia mexerica com E, né? Pediu para que não mexessem com X na sua mecha com CH de cabelo, tá? Então é tudo X aí, né? Mexerica com E, mexerica, e o mecha com CH. Por quê? Qual que é a regra aí que a gente tem na língua portuguesa? A gente usa geralmente o X depois de ME, tá bom? Então, se aparecer uma palavra assim, vocês estão na dúvida, me e depois um som do X, né? Se é com CH ou com X, provavelmente é com X, tá? Então, a maioria aí, vocês estão vendo, né? Que tem X depois de ME. Qual que é a exceção, gente? A palavra mecha. Mecha de cabelo é com CH, não é com X, tá bom? Então, a regra, né? Usa-se geralmente X depois de ME, exceção mecha de cabelo, tá? Essa daí eu também acho que era fácil, né? Mais ou menos fácil. Alguém colocou alguma coisa aí no chat?
comentaram aí? O pessoal tá falando que acertou. A Vilma disse que vai tudo pela lógica. Isso, a gente, quem tem o hábito de ler, não lembra, eu mesmo assim, às vezes eu fico com dúvida em alguma palavra, mas vem a memória visual de ler aquela palavra, sabe? Então, quem tem o hábito de ler, é mais difícil errar, né? A grafia das palavras, porque cria uma memória visual. Professora, eu tenho exatamente isso. Eu vi, tipo, não, isso não tá parecendo certo, aí eu já não vou. É, exatamente. Só que às vezes, em poucos vestibulares, né? Eles fazem de propósito, assim, e perguntam alguma coisa de regra, de ortografia, tá? Então a gente tem que ter uma noção, tá? Mas na maioria das vezes a memória visual salva a gente, para quem tem o hábito de ler. Agora, a situação já é outro esquema. Pode falar. A regra é usar X depois de ler, essa é a regra mesmo? Isso, essa é a regra, tá? De ortografia, tá bom? Uhum. A exceção mecha de cabelo, tá? Vamos lá, ó. A D, gente, é uma coisa assim que a maioria já lembra, tá? Mas já vi alunos de ensino médio, alunos de cursinho errarem isso aqui, tá? Então, na D, olha só, durante a minha viagem com G, vi uma jiboia comendo gengibre, tá? Então, olha só, viajar, e sempre que eu estiver utilizando viajar aí, né, o verbo viajar, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, viajaremos, né? Sempre que eu utilizar o verbo viajar, né, eu vou utilizar com J, tá? O verbo viajar com J, tá? Agora, se eu quiser utilizar aí o viagem, né, com sentido de substantivo, é com G, tá? Então, essa é um erro aí, né, bastante comum aí dos alunos, né? Na hora que eles vão escrever como viajar, o verbo, né? E todas as conjugações aí do verbo são com J, viajei, né? Viajamos, né? Eles tendem esse J para viagem, mas viagem é com G, tá? É bem pegadinha. A maioria não erra, né? Mas alguns alunos ainda podem cometer este erro, tá? E aí, gente, Professora, pode falar. viagem com J é para terceira pessoa do plural, né? Para que eles viajem. É viagem com J, né? Como é que é? Viagem com J? Viagem com J é quando é para terceira pessoa do plural, na hora que vai conjugar, tipo assim, para que eles viajem, por exemplo. Eu não sei qual tempo que é, se é pretérito, futuro. Provavelmente é futuro, né? Não sei se é o futuro do pretérito ou o futuro normal. Não, ó, se você pensar, ó, eu vou dar uma dica. Tem um dicionário muito legal na internet que se chama Dicionário Priberan, tá? Se você pegar o dicionário Priberan da língua portuguesa e colocar o verbo viajar, não pensa assim. Pensa, para você não errar isso, pensa que a única exceção aí é o substantivo mesmo viagem, tá? Se você for conjugar o verbo viajar, mesmo que depois tenha um e depois, né? Viajei, né? Sei lá, acho que é viajei só, tô tentando lembrar de outro com e, mas não tem. Sempre que for o verbo viajar, né, conjugado aí em qualquer tempo, de qualquer modo, é com J. A única coisa aí é que o substantivo viagem é com G, tá? Tá bom? Única. Tá, não, beleza. Entendeu? Foi até isso, que na verdade é assim, é o viajar pelo verbo mesmo, aí fica viagem, né, na terceira pessoa do plural. Ah, sim, na terceira. Ah, entendi. Na terceira, você tá falando no presente do subjuntivo. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem, não é isso? Isso. Todos esses viagens são com J, porque são o verbo, tá? O verbo viajar em qualquer conjugação é com J, tá? Pode até dar uma olhadinha lá no dicionário Priberan.
Mas aí, se for viagem, né, com o substantivo, aí é com G, tá? Perfeito. Então, tudo isso que você usou de exemplo aí com J também, tá bom? Ó, vamos lá, gente. Jiboia não tem mais acento, tá? A partir da semana que vem a gente vai começar aí a falar de acentuação, que eu sei que também é uma coisinha complicada, né, pessoal? A gente vai falar das regras aí de acentuação, mas eu vou dar algumas dicas aí também para vocês memorizarem, tá? Que eu sei que a acentuação, assim, o pessoal acha que não tem mais, né, acentuação na língua portuguesa. Mas a gente vai ver que tem, tá bom? Então, olha só, a regra aí, né, do jiboia, né? Por que jiboia é com J? A língua portuguesa, quando nós temos palavras aí de outras origens, né? A gente convenciona escrever essas palavras de uma determinada forma. Então, na língua portuguesa, a gente costumou utilizar J nas palavras de origem indígena, africana ou popular, tá? Então, por exemplo, canjica, jiboia, jequitibá, pajé, né? Genipapo, moji, jeca, cafajeste, giló. Se essa palavra aí tem uma origem indígena, né? Como pajé, por exemplo, né? Africana, canjica, se eu não me engano, é africana, né? Ou popular, como, por exemplo, cafajeste, a tendência é que a gente escreva com J, tá bom? Então, é uma dica aí, né? Gengibre com G, né? Mas a regra foi uma convenção aí que a gente fez na língua portuguesa, de colocar com J essas palavras de origem indígena, africana ou popular, tá? Por isso que cafajeste é com J e não é com G, tá bom? Tranquilo, gente? Acertaram aí, pessoal? Todo mundo vai gabaritar, é? Ai, que beleza. Aqui tá tranquilo, professora. Acertei tudo por enquanto. Gostei de ver. Vamos lá. Na E, gente... Eu errei do jiboia só. Oi? Eu acento, na verdade. Eu acentuei jiboia, porque eu achei que tivesse acento. Não tem mais acento. Nem jiboia, nem joia, nem estreia, nem plateia, nem voo, nem enjoo. A primeira vez que eu vi voo e enjoo, os dois juntos assim, senhor, eu achei aquilo tão horroroso, né? Trema não existe mais, então não tem mais acento em jiboia, tá? A gente vai falar depois sobre isso. A partir das próximas aulas a gente vai falar de acentuação, crase, quem tem dificuldade em crase aí, é a oportunidade de entender crase, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Ó, pessoal, na E a gente tinha assim, né? Então eu coloquei aí. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sejam sinceros aí. Sim. Dá pra enxergar? Então tá bom, porque eu sei que para vocês aparece menor, mas eu não sei como que ficou, né? Então na E a gente tinha a enxurrada com X que ocorreu durante a enchente com CH, levou embora meu enxoval com X e me deixou com enxaqueca com X, tá? Então quase tudo aí X menos enchente que é com CH, tá? Mais uma regra aí do uso do X. A gente já falou que geralmente depois de ME a gente utiliza X, né? Mas existe essa outra regra que é geralmente depois de EN a gente usa X. Mas existem exceções. Várias, né? Eu coloquei 3 aí. Várias não, né? Eu lembro mais dessas 3. Se eu lembrar de outra, eu falo para vocês, né? Quais são essas exceções, gente? Encharcar. Encharcar é com CH, não é com X. Por quê? Porque a palavra encharcar, se a gente for olhar a raiz da palavra, né? Ela vem da palavra charco. O que é um charco, gente? Um charco, né? É um lugar ali que tá com lama, né? É tipo um brejo, né? Um charco, né? Então, encharcar é com CH porque vem da palavra charco, né? Enchente aí é a única que é com CH, das que eu coloquei. Por quê? Porque enchente vem do verbo encher e o verbo encher é com CH porque veio de cheio. Então, olha que bagunça, né? Então, enchente veio de encher, que é com CH, porque encher veio de cheio, tá? Então, a gente tem aí encher e cheio, tá?
E enxuriçar também. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, acho que só o pessoal mais velho usa, né? Minha mãe fala, você tá me enxuriçando. Não sei se os pais de vocês falam isso, os pais, os avós, né? Mas enxuriçar vem de chouriço, né? Então, enxuriçar é com CH também, tá? Então, a regra diz que depois de EN usa-se X, mas tem essas exceções. Por quê? Porque são palavras derivadas de outras, né? Que já eram com CH, tá? Essa aí eu acho que teve mais Professora, gente que errou, não teve? enxurrada não tem a ver com encher também, porque é uma tipo de encher uma enxurrada de encher de água também, não é? Mais ou menos, mas na origem da palavra não. Na origem da palavra não. Se a gente for olhar mesmo, eu posso até pesquisar depois a etimologia de enxurrada, mas na verdade não. Agora, enchente já tem mais a ver com cheio, tá? É que enxurrada é quando tá cheio de água, né? Mas enchente, ó, enchente, encher, já fica mais na cara, né? Então, a dica, gente, quando uma palavra é derivada da outra, né? A tendência é que ela mantenha a grafia do original, né? Vocês já viram gente escrevendo infelizmente com S? Acho tão feio, infelizmente com S. Felizmente com S, porque eu penso, gente, é só lembrar que feliz é com Z, infeliz é com Z. Então, felizmente e infelizmente é com Z. Então, você tem que usar um pouco a lógica aí da palavra, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, ó. F. Era um homem cortês, mas gostava de expor a sua nudez, né? Então, olha só, cortês e nudez. Essa daí eu já acho que pode ter causado um pouco mais de confusão. E mesmo quem acertou, porque lembrou da palavra escrita, eu acredito que não vai lembrar aí da regra, tá? Então, olha só, cortês é com S, nudez é com Z. Por quê? Qual que é a regra aí, né, da gramática normativa, né? A gente, quando uma palavra termina com es, né, a gente sempre fica nessa dúvida se é com S ou com Z, tá? Então, olha só, a gente vai utilizar S quando tiver es, quando o vocábulo, né, a palavra, indicar origem, naturalidade ou posição social. Eu coloquei aí. Então, por exemplo, francês indica origem, então é com S. Cortês, né, indicava até uma certa posição social, porque cortês vem de corte, né? Cortês tem essa ligação com a palavra corte, né? Essa questão da nobreza e tal. Montes, freguês, né? Então, quando indica origem, naturalidade ou posição social, a gente vai escrever com S, tá? E essas palavras que terminam com som de es, quando que a gente utiliza Z? Então, a gente vai colocar Z, gente, quando eu tiver um substantivo abstrato, que veio de um adjetivo. Então, ó, ES, quando indicar origem, naturalidade ou posição social, tá? A regra. E o Z, quando eu tiver um substantivo abstrato que veio de outro adjetivo, que veio de um adjetivo, tá? Então, por exemplo, certeza é com Z porque veio do adjetivo certo. Escassez. Escassez eu escrevo com Z porque veio de escasso. Lucidez. Lucidez eu escrevo com Z porque veio de lúcido, né, do adjetivo. E nudez eu escrevo com Z porque veio da palavra nu, tá? Então eu tenho aí certeza, né, porque veio de certo, escassez, que veio de escasso, lucidez, nudez, etc, tá? Geralmente, gente, quando for um substantivo abstrato que termina com som de es, ele vai ser escrito com Z, tá? Escassez, nudez, sensatez, insensatez, né? A gente vai escrever com Z, tá bom? Tranquilo, gente? Conheciam essa regra? Aí, Não. Regra não. Essa regra não, né? Essa daí eu tenho certeza que se eu tivesse colocado uma um pouquinho mais difícil, talvez tivessem errado, tá bom? Vamos lá, gente. AG. AG, temos uma palavra aí que eu acho que vocês já tinham comentado, né? Então, olha só.
Vi uma duquesa, com S, analisando com S o preço da mussarela com C cedilha, né? Eu acho que vocês tinham comentado já mussarela com C cedilha. Fui eu. Foi? Lembraram aí? Mussarela, grafia correta com C cedilha, tá? Capaz de alguém colocar mussarela com C cedilha na padaria e o pessoal reclamar que tá escrito errado, né? Porque a maioria acha que é com 2 S, né? Então, olha só, ela ficou paralisada com S, né? Após constatar que a mussarela estava mais cara que o jiló com J e a berinjela, né? Com J, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente vai utilizar o S, olhem a regra aí, nos verbos derivados cujo sufixo é ar e cuja palavra primitiva já tenha o S. O que isso quer dizer, ó? Analisar, né? É um verbo aí que termina com ar, né? E eu escrevo com S porque análise já é com S. Como analisar veio de análise, né? Eu vou escrever com S também. Paralisar também vou escrever com S, porque paralisar veio de paralisia, tá bom? Então essa regra aí é fácil, é só você ir pela lógica, né? Da palavra e da origem, tá? Agora, duquesa eu escrevo com S, tá? Por quê? Porque duquesa é quase a mesma regra dessa outra aqui, né? Eu vou escrever com S se indicar origem, naturalidade ou posição social. Aqui também. Então, duquesa, princesa, né? Eu escrevo com S porque tá indicando aí uma posição social, né? Então, ó, francesa, princesa, duquesa. Profetiza. Profetiza é com S. Eu tenho certeza que se eu tivesse pedido profetiza aí, em vez de duquesa, vocês teriam alguns colocado com Z, tá? Então, profetiza é com S porque indica aí uma posição social, tá bom? Então, temos essa regra aí. Pode falar. Só uma dúvida, profetizar é com Z, né? Ou não? Então, profetizar, o verbo é com Z. Profetizar é com Z. É a mesma coisa, catequese. Catequese, catequizar. Ó, nós temos catequizar, procura aí no dicionário, ó, catequizar com Z, tá? E catequese, quem fez catequese com Z ou com S? S, né? Com S, tá? Então é a mesma coisa. Então, catequizar com Z e catequese com S, tá? O profetizar também, mas o profetiza, né? Como já indica origem, né? Origem não, posição social, aí se escreve com Z. É a mesma coisa catequizar e catequese, tá? Eu sempre lembro do catequizar e do catequese, que tem essa diferença também, tá? Então, o verbo a gente escreve com Z e aí o substantivo a gente escreve com S, tá? Tranquilo? Por isso que é fácil errar, né, gente? A língua portuguesa, né? Então, né? Quem nunca errou aí uma grafia que atira a primeira pedra? Outro dia eu fui escrever, eu dou aula um tempão aí, né? Fui escrever, é difícil eu errar, assim, ortografia, mas eu fui escrever uma coisa outro dia, que palavra que foi? Ai, não vou lembrar agora. Não sei se foi capcioso, foi alguma coisa assim. Aí o Word corrigiu, eu falei, ué, essa palavra não é assim? Porque é uma palavra que eu nunca uso quase, e eu também nunca li essa palavra, né? Mas a gente erra bastante, tá bom? Então, olha só, gente, por que o mussarela, já que vocês tinham falado aí do mussarela, né? Por que o mussarela a gente escreve dessa forma? Tem outra forma correta de mussarela, gente, que é mozzarella. Vocês sabiam disso? Então, pode ser mussarela, com C cedilha e U, ou mozzarella, tá? Então, essa palavra aí, gente, ela veio do italiano aí, né? Mozzarella, com 2 Z's e 2 L's, tá? E aí é o diminutivo de mozza, né? Que é o leite de vaca, enfim. Isso aí, né? A pessoa tem que entender aí de gastronomia, tá? Então, olha só, no italiano tem 2 Z's, né? E aí, do italiano com 2 Z's, veio, e 2 L's, né? Veio essa versão para o português com um Z e um L só, tá? Então, existe uma convenção ortográfica, né?
que diz, assim como aquela convenção ortográfica de escrever com J, né? Palavras de origem africana, indígena, né? O que que a gente tem aí? Tem uma convenção ortográfica que diz que o Z, quando vem de outro idioma, ele tem que ser transformado aí, né? Em C ou em C cedilha, né? E não só de outro idioma. Então, por exemplo, feliz, felicidade, capaz, capacidade. Então, mussarela, né, acabou virando aí C cedilha por conta dessa regra. Mas a forma mozzarella também tá correta, tá? E aí, só para vocês entenderem um pouco como que funciona isso aí, né? Coloquei uma treta aí entre a Academia Brasileira de Letras e o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Então, o que que acontece? Em 1997, eu coloquei aí, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Ele resolveu, por sua própria conta, dizer que estava certo escrever mussarela com 2 S's, né? Só que quem manda, né, na língua portuguesa não é o Ministério da Agricultura, obviamente, né? Quem manda na língua portuguesa é a Academia Brasileira de Letras. Então, na dúvida, a gente vai ver depois que até entre dicionários, às vezes a gente tem uma discordância. Vou provar para vocês depois em algumas aulas aí, tá? E aí, quem manda, né, quando tem alguma divergência, é o VOLPE. O que é o VOLPE aí, né? É o dicionário da Academia Brasileira de Letras. E na Academia Brasileira de Letras só se aceita com o C cedilha, tá? Só para vocês entenderem essa treta aí, tá? Gente, berinjela com G ou com J? Outra treta aí, tá? O que acontece aí? O berinjela, ele tá no dicionário Wise aí, né? Com G, desde que ele entrou na língua portuguesa. Eita, mas aí apareceu com J, né? Só que a partir do século XX, né? Alguns dicionários começaram a utilizar a berinjela com J, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegar as duas formas existem na língua portuguesa, mas lembra que a gente estava falando de variação linguística, né? O que acontece aí? No dicionário, né, na escrita, na grafia portuguesa, eles preferiram utilizar a berinjela com G. Mas aqui no Brasil, a gente pode escrever com J. A gente, assim, o mais recomendado aí é escrever com J, tá? Porque é assim que tá nos dicionários brasileiros. Mas as duas formas, se a gente pensar na língua portuguesa inteira, as duas formas são aceitas, tá? Ah, professor, e se eu for fazer um concurso, e se eu fizer um concurso, por exemplo, e eu escrever com G e não aceitarem? Aí você pode entrar com recurso. Eu já entrei com recurso Eu tenho um irmão que ele foi prestar um concurso público e aí ele errou uma questão lá. Aí eu tava revisando, eu falei, nossa, mas essa aqui tem 2 questões corretas. Por quê? Ele tinha que completar lá um texto, não lembro como é que era, com ortografia lá, e aí tinha 2 opções do plural de anão. Qual que é o plural de anão, gente? Qual o plural de anão? Eita. Anão? Anões, sei lá, não, sei lá. É Branca de Neve e os 7 Anões. anões, né? Anões, mas a língua portuguesa também aceita o anãos. Aí eu fui e escrevi um recurso, né? Escrevi um texto lá, coloquei uma gramática que eu tenho aqui, coloquei direitinho a página da gramática, coloquei referência bibliográfica lá e falei, olha, como tem duas formas possíveis na língua portuguesa, anões e anãos, tem 2 respostas que podem ser corretas. Aí eles anularam. Então, assim, você tem que saber argumentar, né? Não é uma ciência exata, né? Então, nesse caso, caberia um recurso, por exemplo, tá? Tranquilo, gente? Certinho aí? Vamos lá, ó. Não quero... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu sei que vocês não vão fazer isso, que vocês já são... Mas uma coisa que me irrita profundamente, hoje uma aluna de 3º ano do ensino médio escreveu isso. O que junto e de repente junto, e com certeza junto também. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Eu sei que no WhatsApp muita gente escreve o que junto, mas não, pessoal. O que junto não, tá?
Então, só para caso tenha um aí ou outro que escreva o que junto, por favor, não. Eu até brinquei, eu fui dar aula esses dias de ortografia, eu falei, olha, quem escreveu o que junto, de repente junto, vai nascer com filhos gêmeos grudados, porque essas palavras se escrevem separadamente, tá bom? Então vamos lá, gente. H, ó, minha mãe quis que eu pusesse as coisas no lugar, tá? Acredito que aqui a maioria não erre isso, né? Mas só para lembrar, né? Quis com S é o verbo querer, quis com Z é um conjunto de perguntas aí, tá bom? Então, essas duas palavras existem na língua portuguesa, né? Mas o quis são várias perguntas, né? E quis com S é o verbo no passado, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? No chat? Chat ou chat? Não sei. Alguém escreveu aí? Tranquilo? Vamos lá, ó. Prof, Oi? Pode falar. o Victor tinha perguntado se o que tem acento. Ele escreveu aqui se era tipo acento circunflexo ou não. Então, a gente vai utilizar. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar todas essas regras aí de acentuação, a gente deixa para a próxima aula. E o que, gente? Ele é é mais ou menos igual ao porquê. Ele pode aparecer com acento ou sem acento. Inclusive, depois a gente pode falar isso. A partícula, a gente vai falar mais sobre isso no final. A partícula que, sem o o, a partícula que, ela pode aparecer também com acento ou sem acento. Eu vou guardar essa dúvida dele para a aula da semana que vem, que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou falar dos porquês hoje, na semana que vem eu falo do que. Mas o que ele também pode aparecer com acento ou sem acento, tá? Como a gente vai falar mais de acento na semana que vem, eu já cato essa dúvida dele e já explico, porque daí eu faço um bem bolado aí, tá? De acentuação. Tragam dúvidas aí de acentuação para a semana que vem. Pode ser, gente? Vocês têm muita dúvida de acentuação? De regra? Fazer uma aula quádrupla, professor. Acentuação eu vou querer que vocês trabalhem bastante com exercícios, tá? Que a acentuação é uma coisa que eu percebi que de uns tempos pra cá, parece que a galera aboliu completamente a acentuação, assim, ninguém escreve mais nada com acento, né? E aí tem uma série de regras e tal, a gente vai trabalhar bastante com isso, tá? Mas o que ele pode ter ou não, tá? E aí e o que sozinho sem o o também. Mas aí na próxima aula a gente fala com mais calma pra pegar direitinho, tá bom? Vamos lá, gente, ó, tem algumas coisas que eu não vou me precipitar com vocês, né? Algumas dúvidas pontuais a gente tira. Mas partícula que também, por exemplo, pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, né? E tem questões no vestibular sobre isso, tá? Vamos lá, gente. Aí, rapidinho, né? Traz com Z e traz com S. Vejo gente que tá no ensino médio aí que ainda confunde isso, tá? Então, pensem aí na lógica da língua portuguesa, né? Então, traz, gente, é o verbo trazer. Então, se o verbo trazer é com Z, né? Traz, aí tem que ser com Z também, tá? Traz com S é advérbio de lugar. Então, vou escrever, né, com S por uma questão aí de diferenciação também, né? Ou de etimologia aí. Mas traz verbo com Z, traz com S. Eu vejo muito erro disso aqui, gente, tá? Em algumas redações a gente pega bastante erro disso, né? Gente que come bola. Eu vi uma menina uma vez que ela passou na USP em odontologia e aí para comemorar ela colocou assim uma frase: esforço traz com S recompensa. Eu falei, putz, mas que bom que ela passou, né? Então é o que eu falei, todo mundo comete erros aí de ortografia, podem ficar tranquilos, tá bom? Então traz com Z, traz com S, né? A J, gente, coloquei aí só pra gente, só uma palavra interessante para vocês pesquisarem e utilizarem aí, que é ojeriza, né? Então, ojeriza, gente, é uma palavra aí da língua portuguesa, né? É mais utilizada, existe no espanhol também, e ojeriza significa aí ranço, né? Traduzindo aí pra palavra que as pessoas usam mais.
Então, ojeriza é uma palavra interessante aí para vocês utilizarem no vocabulário de vocês, né? Significa má vontade contra alguém, ranço, né? Aversão, né? Então, tem o ojeriza, a homem cafajeste com J, né? Por que cafajeste é com J, não é com G? Lembrando a regra? Porque é palavra popular, né? Palavra popular a gente costuma colocar com J, tá? Então, a gente vai colocar aí com J, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí do chat, vou pedir para alguém ler, tá? Então, vamos lá. Gente, mesma regra aí, de novo, né? Só para vocês lembrarem. Nada a ver essa frase aí. Minha enxada está encharcada, tá? Então, olha só, qual que é a regra, né? A gente vai utilizar aí sempre o X depois do EN, tá bom? Então, exceções, só para relembrar, encharcar, enchente e enxuriçar, tá bom? Então, a gente vai utilizar essas regras aí bastante, tá? Então, encharcada, porque vem de charco, também com CH. Vamos lá. A L, gente, a L aí eu acho que ninguém errou, né? Não sei, de repente, né? Então, ó, de repente se escreve separadamente, né? Então, de repente, separado, percebi que minha casa é úmida e humilde, né? Então, eu já vi gente escrevendo úmida com H, pessoal. Já vi, tá? Então, úmida, né? Sem H e humilde com H, tá bom? Então, essa daí também acho que era facinho, né? Muita gente não errou. Pessoal, uso dos porquês. Sejam sinceros. Quem sabe utilizar os porquês corretamente? Mas tenho minhas dúvidas às vezes. Mas tenho dúvidas. Que mais, gente? Professor, eu sei usar porque eu confesso que lia muita fanfic e tinha muito porquê. Aí eu acabei pegando na prática. Você tinha muito o quê? Fanfic? Em fanfic. Mas você que escrevia fanfic? Também, mas eu lia bastante. Ah, entendi. E aí você acabou, mas fanfic também tem muita coisa errada, não tem? Sim. Mas aí eu acabava pesquisando se eu tinha dúvida em alguma coisa. Ah, entendi. Então, olha E só. às vezes também Pode falar, pode falar. eu troco, por exemplo, esse do porquê como substantivo, dá para trocar como, você sabe o motivo disso. Sei lá, eu Isso, faço isso para entender. perfeito. Então, olha só, vamos fazer um pacto aqui. Se vocês chegaram até esse momento da vida de vocês, sem saber utilizar porquê, vocês sabem que na FUVEST cai questão de porquê, né? Quando eu prestei FUVEST, uma das questões de gramática era uso de porquê. Aí eu falei, não acredito que eles estão pedindo isso, né? Mas a galera não sabe, então eles colocam. E aí, cheio de pegadinhas, tá bom? Então, olha só, gente. Por que pergunta separado, início de pergunta, né? Separado sem acento, tá? Por que tudo junto? Resposta, né? Por que separado com acento? Fim de frase, tá? Fim de frase tem acento, tá? E por que tudo junto com acento circunflexo é um substantivo. Então, uma dica, esse porquê tudo junto com acento, que eu acho que é o que vocês utilizam menos, tem uma dica aí. Como ele é um substantivo, ele pode ser trocado, esse porquê tudo junto com acento, pela palavra motivo. Se vocês conseguirem trocar pela palavra motivo e fez sentido a frase, então é o porquê tudo junto com acento. Então, por exemplo, por que você vai ao cinema? Motivo você vai ao cinema? Não fez sentido. Então, não pode ser o porquê tudo junto com acento, tá? Vamos lá.
Cadê o aluno que perguntou do o quê? Cadê o aluno que perguntou do o quê? Eu, presente. Fala pra mim quando que a gente usa o quê com acento e sem acento. Utilize a lógica dos porquês para o quês. Você que vai Bom, me então, responder. eu acho que o que com acento seria no final da frase. Muito bem. Junto ou separados? Separado. Ah, mas será que não tem um o quê junto, igual tem um porquê junto? Já que eu. Aí o aluno fala, mas falou pra usar a lógica do porquê, eu vou colocar o quê junto, né? Se for o quê de resposta, é junto. Mentira, gente. Não é zoeira, né? Então, perfeito. Olha só. Dá um exemplo aí de o quê separado, sem acento. O que você acha disso? Muito bem. O que você acha disso, né? E o que separado, sempre separado, né? Com acento circunflexo. Também vai ser no final da frase. Olha a dica aí. Te enganei, falei que ia responder na próxima aula, você que me respondeu. Cria uma frase aí com o que separado no final da frase para mim. Você fez o quê? Perfeito. Então, por que a gente coloca o acento? Porque quando ele vai no final da frase, é como se ele tivesse um pouco mais de ênfase. Você fez o quê? Tá entendendo? O que você fez? Ó, não é tão forte. Agora, você fez o quê? Pensem sempre assim, né? Que é como se fosse uma ênfase, aí vocês não erram, tá? Então, por quê? Entendeu? Facinho, né? Muito fácil. Sim, professora, obrigada. Tá? Depois a gente fala mais, é que eu não queria entrar nisso, porque tem o quê, existe o quê com acento e o quê sem acento. Mas depois a gente fala disso, tá? Mas por enquanto já resolvi sua dúvida. Por que separado, gente? Por quê? Porque é início de frase, tá? Então, por que separado sem acento, tá bom? Agora, a N, eu acho que pode ser que tenha alguém que tenha errado. É esse primeiro porquê. Sejam sinceros, alguém errou esse primeiro porquê? Eu acho que teve alguém que errou, porque até quem sabe porquê, às vezes erra esse porquê. Alguém errou? Eu coloquei o porquê separado, eu só que consegui. com acento. Porque eu achei que fosse que eu não sei o porquê, que desse pra substituir. Não, você só vai colocar porquê junto com acento quando você puder substituir pela palavra motivo. E aí, geralmente, vai ter já o artigo aí. Ó, por que esse porquê é separado sem acento? Porque esse porquê, gente, é uma pergunta indireta. Então, ó, a gente vai utilizar o porquê separado sem acento para a pergunta, né? Só que a gente esquece que quando a gente tem uma pergunta indireta, a gente também usa o porquê separado. Então, por exemplo, eu não sei porque eu fiz isso. É o porquê de explicação? Não, então não pode ser o porquê junto. É uma pergunta indireta, entenderam? Então, quando a gente tem uma pergunta indireta, assim, até como eu falei, as pessoas que sabem usar porquê, elas costumam errar esse porquê, tá? Então, quando for uma pergunta indireta, gente, é porquê separado sem acento, tá bom? Ó, mas acho que é porque eu gosto e porque não é da sua conta, tá? Então, ó, perguntas indiretas, gostaria de saber por que isso aconteceu. Por que separado sem acento, tá? Eu não sei por que isso aconteceu. Por que separado sem acento? Ele não tá dando uma explicação, ele tá fazendo uma pergunta indireta. Então, não pode ser o porquê junto, tá? Tem que ser o porquê separado sem acento, tá bom? Professor, Diga. eu não entendi como que pode ser uma pergunta indireta esse eu não sei porquê. Então, De onde que isso é uma pergunta? ó, é uma pergunta indireta. Ó, por que eu vou ao cinema? Eu não sei por que eu vou ao cinema. Tá, tem uma pergunta escondida aí. Por que eu vou ao cinema? Então, ó, eu não sei por que eu vou ao cinema. Pensa assim, quando eu puder substituir por qual motivo, é o porquê separado. Ó, eu posso trocar por qual motivo, não posso? Então, dica, se quiser anotar aí, coloca assim, porquê junto com acento igual motivo. Porquê separado
pode ser início de pergunta, mas também pode significar por qual motivo. Eu não sei por qual motivo eu vou ao cinema. Quando eu puder trocar por qual motivo, vai ser o porquê separado sem acento, tá bom? Isso aí tudo, gente, tira ponto no Enem, tá? Redação, tá bom? Professora, Diga. porque junto e com acento é substantivo, mas porque separado e o outro porque junto sem acento e o porquê separado com acento seriam o quê? Então, o porquê junto é conjunção, tá? Porquê junto de explicação, tá? Agora, a gente vai ter aí o por e o que de pergunta, a gente tem uma preposição e um pronome interrogativo. Depois a gente fala disso, tá bom? Pode ser? Eu não quero confundi-los. Tem umas coisas que vocês estão perguntando, eu iria um pouquinho além, tá? Mas olha só. Ok, obrigado. Então, ó, porquê substantivo. O porquê, tudo junto é conjunção, tá? E o porquê, separado aí de pergunta, né? Seria o por de preposição e o que de pronome interrogativo, tá bom? Vamos lá, ó. Eu gosto de ir ao cinema, mas eu não sei o porquê. Esse porquê tudo junto, rapidinho, né? Pra gente terminar aí, também não quero prender vocês. Então, eu posso trocar por motivo, não posso? Ó, nos outros eu não podia trocar por motivo. Motivo você vai ao cinema? Não fez sentido. Eu não sei motivo eu vou ao cinema, mas acho que é motivo, eu gosto e motivo não é da sua conta. Não fez o menor sentido, né? Mas se eu digo, eu gosto de ir ao cinema, mas eu não sei o motivo, aí é porque tudo junto com o acento circunflexo, tá bom? Tranquilo? Ó, rapidinho, gente. Outra coisa aí que vocês confundem muito. Tem aluno que... Nossa, eu vi uma... Ai, que teve aquele MC Kevin que morreu agora, né? Kevin ou Kevin, que eu achei que era o Kevinho. Eu confundi. E aí, todo mundo falando que foi uma piada lá que fizeram com ele. Não sei, eu tava lendo nos comentários. E aí todo mundo falando, é uma piada de mau gosto, uma piada de mau gosto. E todo mundo escrevendo errado mau gosto. Falei, meu Deus do céu, tá? Olha a pegadinha aí, ó. A gente tem que usar a lógica. Se a gente sabe a lógica, a gente não erra, tá? Rapidinho para não prender vocês. Bem, gente, é o contrário de mal com L. Bom é o contrário de mal com U, tá? Só que o que acontece, ó? Não aguento mais o seu mau humor com U. Por quê? Porque o contrário de mau humor é bom humor, não é bem humor. Então, né, se o contrário de mau humor é bom humor, só pode ser o mal com U. Se você lembrar desse contrário, tá tudo certo. Agora, olha a pegadinha. Mau humor é com U, só que mal-humorada é com L e com hífen. Por quê? Porque qual que é o contrário de mal-humorado, gente? Bem-humorado. Não é bom-humorado. Então, estão entendendo? Então, ó, mal-humorado com L e hífen. Mal-humorado com L com hífen, bem-humorado com hífen também, tá? Então, professor, pode falar. Eu errei o hífen. Tipo Tira assim, pontos tem também. o porquê, porque tem um monte de palavras que agora não tem mais hífen, né? Tipo, juntou tudo. Mas o mal-humorado ainda tem. Mal-humorado, bem-humorado. Tá? Então, tem que colocar hífen, tá bom? Então, olha só. Errou o hífen só, mas dos males o menor, tá bom? Não tem problema. Sequer, gente. Ó, uma flor sequer. Esse sequer aí é junto, tá? Se quer separado, só se for. Se quer alguma coisa, você tem que batalhar pelos seus sonhos, tá? Então, é importante aí. Aqui, gente, a festa foi demais, né? Então, demais, né? Com sentido de muito, né? A gente escreve junto, tá? De novo, se escreve separado, tá? Demais separado também existe, só que a gente só vai utilizar demais separado quando for o contrário de menos, né? E é sempre ligado a um substantivo, tá? Então tem que tomar cuidado aí com essas palavras também, tá bom? Outra coisa aí, rapidinho, gente, que eu vejo... isso aqui, eu sei que... eu vou... Rapidinho, 2 minutinhos a gente termina. Isso aqui vocês erram pra caramba, tem aluno que erra pra caramba. Eu tô falando de tempo que passou, há 10 anos é HA,
Não é a só. Ai, nasci há 10 anos. Aí tem aluno que só coloca a. Não, é tempo passado, é o verbo haver, tá? Tem que ser a. E não se escreve com a palavra atrás. Então, por exemplo, se eu digo 10 anos atrás, está correto. Se eu digo há 10 anos, está correto. Agora, se eu digo há 10 anos atrás, é um errinho de gramática também aí. Por quê? Porque é uma redundância. Se foi há 10 anos, é óbvio que é atrás. Então, a gente tem que tirar esse atrás, tá? E pesquisadora com S, porque veio de pesquisar, tá? Só para vocês lembrarem, até no filme do Star Wars não se usa mais o atrás. Então, vocês podem reparar, eu acho que os filmes antigos ainda tinham esse erro. Tem gente que fala, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Assistam Star Wars. Eles não falam atrás, não aparece. Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Tá bom? Então, não se usa atrás. E eu quero falar de tempo que passou, HA, tá? E existe também, né, o AH. O que é AH? 5 minutinhos, gente, a gente já termina, né? AH é interjeição. Acabei de lembrar alguma coisa. Tem gente que escreve AH, não é. Não, tem gente que escreve HA de interjeição. Não, é AH, tá bom? Então, acabei de me lembrar que preciso improvisar com S. A decoração da festa, senão tudo junto, os convidados ficarão paralisados. Então, senão tudo junto significa caso contrário, tá? E se não separado significa caso não. É o contrário de se sim, tá? Então, às vezes eu também pego alguns errinhos disso. Senão separado e senão junto, tá? E até aí, né, que eu acho que era a última, animais herbívoros com H gostam de comer ervas, né? E carnívoros gostam de hibernar com H no inverno, tá? Então, algumas palavras antigas, né, tinham o H aí, mas os derivados, as palavras derivadas aí, acabaram perdendo o H. Então, a gente acabou deixando o H em algumas palavras, em outras não. Então, herbívoro vem de erva, mas herbívoro é com H e erva não tem H, né? Hibernar e inverno também são palavras irmãs aí, né? Tem a mesma origem. Mas no hibernar a gente manteve o H e no inverno não, tá bom? Então tem que tomar cuidado com essas palavras. Herbanário, herbívoro, hibernar se escrevem com H. Mas erva, hervaçal, inverno, por exemplo, a gente não escreve, tá? Com H, tá bom? E aí, afim e onde, aonde, que a gente tinha comentado na última aula, né? Falei que vocês erravam também, vocês não, né? Não sei. Mas alguns alunos erravam com frequência aí o afim, tá bom? Gente, pergunta aí. Quantos vocês tiraram? Só quem quiser falar, né? Não precisam todos falarem aí Tirou 7, tá bom. Prestem atenção aí no que vocês erraram, né? Alguém tirou 10? 9, olha só, 9. Valia meio cada uma, tá bom? Então, quem errou um pouquinho mais, estuda mais um pouquinho aí de ortografia, tá? Lembrando que todo mundo erra aí, tá bom? E aí, gente, eu vou tentar... Foi na aula passada, Vitória. Eu brinquei com eles, eu falei que eles voltaram pro fundamental, que eles iam fazer um ditado, tá? Mas aí erraram algumas coisas aí, tá bom? Pessoal que tirou nota vermelha aí, dá uma estudadinha. Eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom, pessoal? E aí eu vou deixar uma lista de exercícios. A partir da semana que vem a gente começa a falar de acentuação, tá? Então, quem tiver aí dúvidas de acentuação, venha preparado para a próxima aula que a gente vai falar bastante aí de acentuação. Vou tentar deixar uma lista para vocês na sexta, tá? Mas eu aviso no grupo aí quando eu deixar.